ZF Pro Amigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo ZF Pro Amigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, diagnóstico em cima do sensor MAP e sensor MAF, sensor de pressão do coletor de admissão, sensor de fluxo de ar. Esse vai ser um diagnóstico que você vai levar com certeza para o dia a dia da sua oficina. Vamos lá? Antes de testar um componente, nós precisamos saber como ele realmente funciona. Tanto o sensor MAP quanto o sensor MAF, ele traduz uma variação física, ou seja, uma variação de pressão ou uma variação de quantidade de ar que está passando em um sinal elétrico. Nós temos que entender como esse sistema funciona para aí sim testá-lo. Então vamos lá. O motor, ele nada mais é do que uma bomba de ar. Em termos simples, é basicamente isso. Por quê? No movimento dos pistões, ele succiona ar, ele suga ar da atmosfera. Essa sucção vai gerar uma depressão, ou seja, uma pressão dentro do coletor de admissão menor do que a pressão atmosférica. Nós estamos aqui numa região onde a pressão atmosférica está na casa dos 920 milibar de pressão. Em altitudes maiores ou altitudes menores com relação ao nível do mar, nós temos pressões diferentes na atmosfera. Com base nisso, nós temos um ponto zero, que eu gosto de falar da questão do diagnóstico como referência. Qual que é o nosso ponto de referência? É a pressão atmosférica. Quando eu tenho um sensor MAP descalibrado, eu tenho medição da pressão atmosférica alterada. Ou seja, eu tenho aqui 920 milibar na pressão atmosférica, o meu sensor vai estar mandando uma informação errada para a ECU. Com isso, todo o cálculo de injeção, tempo de injeção, avanço e outros mais cálculos internos da injeção serão alterados. A mesma coisa se aplica ao sensor MAF. O sensor MAF, ele lê o fluxo de ar na tomada de entrada do motor. Ou seja, se eu tenho o meu ponto zero com o carro desligado, zero consumo de ar passando ali pelo sensor, esse é o meu ponto de referência. Se eu tenho um sensor que está marcando diferente de zero, ele já está fora da calibração. Isso tudo eu posso ver com o scanner, osciloscópio ou com o próprio multímetro, se eu tiver os parâmetros como base de comparação. Dentro dos sintomas que nós percebemos nos carros com problemas tanto relacionados ao sensor MAF quanto MAP, é basicamente irregularidade de funcionamento. Você pode ter marcha lenta irregular, falta de aceleração, entre outros problemas inúmeros. O sensor MAP nada mais é do que o componente que denuncia problemas na parte mecânica. Qualquer problema mecânico será traduzido em uma alteração do nível de pressão dentro do coletor. Isso também vale para o sensor MAF. Quando eu tenho alteração de vedação na parte mecânica, ineficiência volumétrica no meu motor, eu também tenho alteração no consumo de massa de ar que está ocorrendo ali em determinados níveis de rotação, marcha lenta ou aceleração. Como todo componente, seja ele sensor ou atuador, nós temos problemas tanto na parte de alimentação, comunicação de sinal ou o componente em si. Por que eu estou falando disso? Para todo componente funcionar, eu preciso ter uma alimentação saudável, ou seja, chicote, conectores, todos íntegros, ter uma boa resistividade, ou seja, uma baixa resistividade nesses condutores e ter o sensor lendo dentro das faixas nominais, ou seja, ele não pode falhar em determinadas faixas. Por exemplo, se um sensor MAP está lendo corretamente na pressão atmosférica, pode ser que ele não esteja lendo corretamente em uma outra faixa de trabalho. Isso é característica de um defeito de calibração do próprio componente. Então nós temos que saber algumas estratégias, adotar algumas estratégias para fazer esses testes. Vem comigo, a gente vai fazer isso na prática. Na questão do MAP, nós vamos observar em três perspectivas diferentes. Nós vamos observar analogicamente através desse manômetro de pressão, que vai ser conectado em algum ponto de acesso ao coletor de admissão, através do sinal elétrico, do sinal que está sendo gerado pelo sensor que está indo para a central,
através do osciloscópio e também através do parâmetro do motor via scanner. O primeiro acesso que nós faremos aqui no caso é uma tomada de ar que dá acesso ao coletor de admissão. Nesse carro aqui, se você chegar pertinho, eu tenho aqui ó, a mangueira de vácuo do servofreio, que vai para alguns componentes. Eu vou conectar a mangueira do meu relógio analógico para que a gente possa pegar a pressão real que está ocorrendo dentro do coletor. Aqui ao lado eu tenho o sensor de pressão absoluta do coletor, o sensor MAP. E o pino, o fio verde e branco, que é esse da ponta aqui, verde e branco, é o fio de sinal. Eu vou conectar o meu multímetro no fio do sinal do sensor MAP. Junto com esse sinal, eu também vou conectar aqui ó, o cabo do meu osciloscópio para ver esses sinais juntos, em diferentes perspectivas. Então vamos lá, nós temos aqui multímetro e nós temos o auxílio aqui do esquema elétrico. Eu já verifiquei o pinout do negativo e positivo de alimentação desse sensor e eles estão aqui ó, no fio verde e preto e cinza e vermelho. Já conectei os dois, que me deu uma alimentação de 5 volts de tensão. Vamos lá, com o auxílio de uma carga, isso aqui nada mais é do que uma lâmpada de 2 watts, alimentação 12 volts, 2 watts, é uma pequena carga que eu vou colocar no sistema e ver se eu tenho alguma queda de tensão expressiva, que no caso eu não tive nem 10% de queda de tensão, que está demonstrando uma alimentação saudável. Verifiquei que está tendo uma alimentação saudável, eu já não tenho mais problema nesse sistema relacionado à alimentação positiva ou negativa. Já testamos e validamos a alimentação, agora vamos para a análise do sinal em si. Lembra das 3 perspectivas? Perspectiva analógica, eu vou medir objetivamente a pressão que está lá dentro do coletor, pela tomada aqui de ar do coletor. Eu tenho sinal, valor de tensão, onde a central está reconhecendo esse sinal e validando internamente. Sinal via multímetro e também ali no osciloscópio, por imagem a gente vai ver a mudança de característica no sinal de tensão. Vamos lá? Diego, dê a partida. Acelera. Com base na variação da pressão do coletor durante a partida, observamos que houve uma queda de pressão pelo nosso manômetro, houve uma queda também de tensão pelo nosso multímetro. E visualmente, via osciloscópio, nós conseguimos enxergar essa variação de tensão. Ou seja, o carro ele não se comunica através de um sinal de pressão, ele se comunica através de um sinal de tensão elétrica que varia conforme a pressão. Ou seja, se na pressão atmosférica eu sei que esse sensor está calibrado, bem aferido, funcionando corretamente, ele tem uma tensão perto de 1.2 volts. Se algum outro carro que apresenta defeito estiver marcando uma tensão diferente disso, a gente já tem falha no componente elétrico. Agora, observando via scanner e via multímetro, vamos entender um pouco da dinâmica de trabalho do sensor MAP. Como eu falei, o módulo não está enxergando um valor de pressão, e sim um valor de tensão, como está demonstrado aqui no multímetro. O carro está desligado, a pressão está em 920 milibar, ou 0,92 bar de pressão, e a resultante é esse valor de tensão. Quando eu dou partida no carro, Daniel, por favor, dê partida no carro. Olha só, a tensão do coletor caiu para casa de 0,6 bar de pressão. 600, 600, 500 agora, ele vai caindo cada vez mais. E a tensão no multímetro também caiu.
O valor em marcha lenta, ele é um parâmetro muito utilizado para diagnóstico de problemas mecânicos. Ou seja, se eu tenho uma falta de vedação numa válvula de admissão ou numa válvula de escape, essa pressão do coletor ela não vai estar ok. Então, se eu tenho um carro que, de maneira saudável, ele trabalha ali próximo de 400 milibar na marcha lenta, se eu tenho falta de vedação nas válvulas ou qualquer outra anomalia mecânica, falta de sincronismo no motor, defeitos variados na parte mecânica, eu tenho alteração no meu parâmetro do sensor MAP. Pressão do coletor, essa pressão vai tender a subir mais e com isso o motor fica ineficiente. Então, sabendo que na minha região tem uma pressão atmosférica em 920 milibar, eu já tenho um ponto de referência. Eu consegui aferir se o meu sensor está lendo corretamente na faixa de pressão atmosférica. Mas através do meu manômetro de pressão, onde ele lê tanto pressões positivas quanto pressões abaixo da pressão atmosférica, eu consigo também avaliar se é coerente a pressão que eu estou lendo no meu manômetro com a pressão que eu estou lendo no meu scanner. Eu consigo validar o funcionamento do meu componente. No momento da aceleração, se você observar via scanner no gráfico que está sendo gerado, pode acelerar, Daniel. Beleza? Ele vai gerar dois pontos muito importantes para a análise desse componente. Primeiro ponto é o ponto máximo. Em qual pressão que chegou essa pressão do coletor? E o outro ponto é o ponto mínimo. Esse ponto de menor vácuo vai dizer muito a respeito da saúde das vedações internas. E esse ponto máximo vai saber se você está tendo uma boa calibração do seu sensor, principalmente em aceleração. A partir de agora nós vamos entender um pouco mais a respeito do sensor MAF. Ele é um sensor que mede o fluxo de ar ou a quantidade de massa de ar que está entrando para dentro do meu motor. Com isso, esse sensor especificamente que nós vamos avaliar é um sensor que trabalha com um sinal digital. Não é uma variação de tensão como o sensor MAP, onde a gente viu. É uma variação de frequência. É sim uma variação de tensão, porque ele alterna o valor de tensão entre níveis lógicos baixos e nível lógico alto, mas numa frequência muito grande. E quando eu tenho uma variação de massa de ar passando ali pelo sensor, eu tenho a variação da frequência. Olhando aqui na tela do meu osciloscópio, eu vejo que ele está numa frequência fixa. Ele tem um período e ele está numa frequência fixa de 5.000 Hz. O que é 5.000 Hz? Se você pegar cada vez que ele faz um ciclo dessa onda, eu tenho 5.000 ciclos durante 1 segundo. Ou seja, é um sinal bem rápido. E ele varia conforme muda a quantidade de ar que passa por ele ali. E no meu multímetro, o carro também está desligado aqui no caso, eu também estou pegando a frequência de 5 kHz de frequência, ok? Agora eu vou pedir para o Daniel dar uma partida no carro e você vai ver que há uma variação tanto na parte do osciloscópio quanto no multímetro. Eu vou pegar a mesma informação com os dois equipamentos. Daniel, pode dar partida. Veja só, eu estou em uma outra condição de funcionamento, agora eu estou em marcha lenta e eu já não estou mais na frequência de 5 kHz. Eu já tenho uma frequência variando na casa de 3 a 3.1 kHz. Isso é um parâmetro para marcha lenta. Ou seja, se eu tenho um carro saudável, que eu já validei que esse carro está saudável e ele tem um sinal de 3 kHz na marcha lenta, eu posso adotar isso para todos os outros carros do mesmo modelo. Já aqui no meu multímetro, eu também tenho o valor de 3.09, 3.1 Hz de frequência. Esse é o valor onde a central está identificando. O sensor MAF, ele não identifica um valor de fluxo de ar, fluxo de massa de ar, ele identifica um valor de tensão, que no caso aqui é um sinal digital, onde ele avalia a frequência do sinal. Vamos ver isso em aceleração.
Eu tenho aqui na tela do meu osciloscópio sinal gráfico, né, através de imagem, e eu tenho aqui no meu multímetro o valor, somente um valor numérico. Daniel, dá uma acelerada, por favor. Olha só, quando ele acelera e eu tenho maior fluxo de ar passando pelo sensor, eu tenho uma menor frequência, ou seja, ele trabalha inversamente proporcional. Chegou aqui na casa de 1.5 kHz. Então a gente pode associar esses valores da seguinte maneira. Com o carro desligado, esse carro tem um sinal de frequência de 5 kHz fixos. Se eu pego qualquer carro que esteja fora dessa faixa de frequência no sinal, eu já tenho um problema. Em marcha lenta, na casa de 3 a 3.2 kHz, está saudável. Se eu tenho um carro que está fora dessa faixa de frequência, também tem um problema. Lembrando que esses valores são adotados para esse modelo de motor, esse modelo específico de carro. Outros carros com litragem de motor maior, condições de trabalho diferentes, você vai ter outros parâmetros. Por isso vale estudar carro a carro, caso a caso e ter essas informações guardadas. Faça o seu banco de dados. Aqui eu tenho conectado o scanner e eu estou lendo o parâmetro de sensor de fluxo de massa de ar. Está vendo que o meu scanner ele não traduz um valor de tensão, ele traduz um valor físico, gramas por segundo, gramas de ar por segundo. Eu tenho aqui no meu multímetro um valor de frequência em 5 kHz e está sendo traduzido por 0 gramas por segundo. Júnior, como que eu faço isso na prática? Qual que é o meio mais prático de ser feito um diagnóstico de sensor de fluxo de massa de ar? É através do scanner. Você vai conectar o seu scanner com o carro desligado e vai verificar se está marcando alguma coisa ou não no fluxo de ar. Se estiver algo diferente de 0 com o carro desligado, você já tem problema no seu componente. Ou, lembrando, todos os testes de alimentação e aterramento devem ser feitos logo no início, para você descartar qualquer problema de alimentação desse componente. Então aqui eu tenho 0 gramas por segundo. Eu vou abrir o meu gráfico. Vamos lá, Daniel, pode dar partida no carro. Houve a partida, consumiu uma quantidade de ar, agora ele vai começar a estabilizar para a marcha lenta. Está em torno aqui de 2.1 gramas por segundo e ele vai abaixar um pouquinho. 2 gramas por segundo. E aí ele já estabilizou a marcha lenta. Esse parâmetro de gramas por segundo é traduzido pela frequência de 3.1 Hz do sinal do meu sensor. E ele ainda caiu um pouquinho, ó, 3.1, vai ficar entre 3.0 e 3.1. Quando eu tenho aceleração, Daniel, acelera por favor. Beleza. Quando eu tenho aceleração, eu tenho um ganho dessa massa de ar que está passando ali na entrada, na tomada de entrada de ar do motor. Se eu não tenho esse ganho expressivo, ou eu tenho um ganho gradativo, onde essa curva tende a formar uma rampa, eu tenho deficiência de leitura do meu sensor. Ou seja, qualquer anomalia do sistema, visualmente através da graficação pelo scanner ou pelo multímetro, eu já tenho um diagnóstico da capacidade desse sensor de medir o fluxo de ar que está tendo ali na tomada de entrada. Temos que ter a capacidade de interpretação de toda e qualquer informação que o carro mesmo está nos dando, através de scanner, multímetro, osciloscópio, e com isso chegamos a uma conclusão: temos que buscar conhecimento. E chegamos ao final de mais um vídeo e espero poder ter contribuído para o seu dia a dia aí na sua oficina. E você que ficou até agora, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilhe com os amigos aí de profissão, manda para aquele seu amigo que está em dúvida em algum sistema que foi relacionado, que foi comentado aqui no vídeo. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo também se você quer algum tema específico. A equipe está de olho nos comentários e até o próximo vídeo.
ZF Pro Amigo.